Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o irmão Paulo e estou aqui hoje para apresentar o terceiro vídeo, a terceira parte do estudo que a gente está fazendo sobre o dízimo. Na primeira parte nós falamos sobre as 4 funções do dízimo, né? Para que o dízimo foi criado. E na segunda parte nós falamos sobre a mudança da lei, porque como o dízimo é uma parte da lei de Moisés, então não tem como falar do dízimo sem falar da mudança da lei, ou da lei de Cristo e a lei de Moisés. Nesse daqui, é o terceiro vídeo, a gente vai estar falando sobre o dízimo na era cristã. Se o cristão deve dizimar, se é obrigado, né? Ou se não, ou como é que deve ser. Como a lei de Moisés foi mudada, entrou a lei de Jesus Cristo, que é a lei do Espírito, e aí algumas coisas, né, ou muita coisa, foram mudadas na celebração dos cultos, né, nas reuniões, né, para se falar da palavra de Deus, e, consequentemente, como o dízimo fazia parte da lei de Moisés, também teve mudança na era cristã, né? Vamos ver como é que o cristão deve dizimar, né? Se deve pagar o dízimo ou não. Quando fala no dízimo, as pessoas falam logo que é para manter a obra de Deus. Mas a obra de Deus, na verdade, não depende de dinheiro, depende de boa vontade. Porque a obra de Deus é a caridade. Se você quer ser caridoso com uma pessoa, você não precisa dar dinheiro, basta cuidar daquela pessoa que você está fazendo a obra de Deus, né? Respeitando, né, aquela pessoa e dando a ela, sei lá, um prato de comida, dando a ela um agasalho para se agasalhar do frio, cuidando dela, né, quando ela estiver enferma, visitando se ela estiver presa, né? Visitando, aconselhando, levando a palavra de Deus às pessoas. É isso que Deus quer de nós. A caridade é uma coisa importantíssima para Deus. A obra de Deus não é luxo, não é templos luxuosos, não é um líder religioso todo bonitão andando de carrão, curtindo, não é isso. A obra de Deus é cuidar das pessoas necessitadas. E Cristo diz que a obra de Deus era fazer a vontade do Pai, né? Que quando Deus mandou que Cristo viesse, Cristo obedeceu os mandamentos de Deus. Então, Cristo obedeceu os mandamentos de Deus e trouxe para nós o que Deus quer de nós hoje, que a caridade é o mais importante de todos. Vamos ver como é que fica a situação do dízimo na era cristã, que Paulo falou aos Coríntios, em 2 Coríntios 9:7. Que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer ofertar na sua igreja, isso é natural. A igreja precisa de oferta para manter o tempo onde você se reúne, né? Para manter as contas em dia, água, luz e outras coisas mais necessárias. Mas não pode ser por constrangimento ou por preço determinado. Porque quando se fala em 10%, está determinando um valor. E na era cristã, nós temos que adorar de coração. Porque o espiritual não é falar, não é mostrar, é você ser naturalmente o que Cristo quer que nós sejamos. Então, se você quer contribuir com a sua religião, com a sua igreja, é natural, é necessário, mas que seja naturalmente a quantia que você disponibilizar. Pode ser até mais de 10%, aí fica com você, mas não pode ser um preço determinado, porque Paulo está falando, contribua segundo propõe no seu coração. Não é a instituição que vai determinar quanto você vai ofertar, mas sim você, né, vai fazer essa contribuição. Não pode ser dízimo, mas oferta espontânea, né? E quem não pode ofertar,
não tem necessidade de você se sacrificar para ofertar. Se você não pode, você não precisa ofertar. Você pode continuar indo no seu templo, na sua igreja, participando de tudo, porque você não é obrigado a fazer isso. Não está dizendo que você não precisa dizimar ou não precisa ofertar. É necessário que você oferte. O dízimo não, porque o dízimo é 10%. Né? É um preço determinado. O que não pode é o líder dizer que se você não está dizimando, você está roubando de Deus, porque isso não é verdade. Primeiramente, as igrejas de hoje não tiram o dízimo do dízimo. Então, se for olhar por esse termo, eles é que não estão fazendo a parte deles, porque eles reservam o direito, né, de receber o dízimo, mas não faz o dever, que é contribuir com o dízimo do dízimo, que era tirado para Deus. Então, eles também não estão cumprindo a lei determinada. Mesmo que não existisse, né, mais essa lei do dízimo, eles estão mantendo essa lei para receber o dízimo, mas não estão fazendo o cuidado que Deus mandou, que era cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, né? E não está tirando os 10% de Deus. É muito estranho, né? Se tivesse que manter esse direito, teria que manter também os deveres, não é verdade? Pelo menos eu penso assim, é o que está na Bíblia. Vamos ver em 2 Coríntios 8,3, que diz: porque segundo o seu poder, e que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Os primeiros cristãos, eles ofertaram voluntariamente, até muito mais do que 10%, mas era de coração, né? Eles ofertaram, contribuíram com a obra de Deus voluntariamente. Não foi por constrangimento, não foi por interesse de, como se fala, que você dizimar, você vai multiplicar os seus bens, nada disso, sem interesse, voluntariamente, sem interesse, só interesse em manter a casa de Deus, a casa de oração. A palavra voluntariamente significa sem obrigação, não era obrigado. Se você tem e quer ajudar, tudo bem, né? É você e Deus. Agora não pode você ser obrigado a dizimar nos templos ou na casa de oração. Ajude de coração, isso é que Paulo está dizendo, mas sem constrangimento. Os apóstolos foram ensinados por Cristo a ser ministro do novo pacto, que era o novo pacto do Espírito, e não era mais o da letra, era o novo pacto do Espírito. Vamos ver em 2 Coríntios 3,6, que diz: o qual nos capacitou para ser ministro do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo é que estamos debaixo do novo pacto, um novo acordo, um novo testamento, né? Uma nova ordenança. É isso que Paulo está dizendo. Eles foram capacitados, foram ensinados por Jesus Cristo a implantar o novo pacto, para ensinar as doutrinas de Cristo, ou do novo pacto, ou do Espírito, que justifica as pessoas. Porque na lei de Moisés, as pessoas não eram justificadas, mas na lei de Cristo é justo. Todas as pessoas são justificadas pelo seu comportamento cristão. Se você segue as doutrinas de Cristo, no fim, quando nós formos julgados, receberemos a mesma condenação. Se você segue a Cristo, você vai ser elevado, né, com Cristo. Se você não segue, você vai ser deixado. Mas de qualquer maneira, certo ou errado, os certos receberão a mesma justiça e os errados a mesma justiça também, dos errados. Vamos ver em Atos 13:39, que diz: por meio dele, por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. A lei não justificava, ou seja, não fazia justiça entre o povo. Até as pessoas que dizimavam nas igrejas tinha diferença, né? Quem dizima até hoje, quem oferta uma maior quantidade,
ele é tratado de uma maneira diferente, né? A pessoa que dizima pouco, ele não tem aquela atenção que tem um que dizima uma quantia mais alta. Porque, como tem que preencher o envelope e colocar o seu nome, na hora de fechar o dízimo, todas as pessoas que participam do conselho da igreja vai ficar sabendo quem é as pessoas que dizimam e quantos elas estão dizimando. Isso traz um interesse, né, em muitas pessoas que têm interesse nas finanças da igreja, e aí passa a tratar aquela pessoa que oferta mais ou dizima mais a ser mais bem tratado, né, receber mais atenção. Até hoje, quem dizima pouco é mal visto, assim, como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não está ajudando muito na obra de Deus. Se você não está dizimando, aí a situação fica mais complicada. E os administradores sabem quanto a pessoa dizima. Oferta, se fosse só oferta voluntária, você chegaria lá, colocaria aquele valor e ninguém saberia quem está ofertando. Só Deus, só você e Deus, né, saberia quanto você ofertou, né? E o pessoal da igreja, da administração, não saberia quem é que está ofertando e nem qual o valor. Então trataria todos iguais. É isso que Jesus Cristo quer, que é a justiça. Não justifica. E justifica quer dizer justiça. É você tratar todos iguais, com a mesma justiça. Os administradores sabem, porque eles vêem no envelope o nome da pessoa que dizima. Então eles sabem quem dizima mais e quem dizima menos. Vamos ver também o que significa devorador. Dito em Malaquias 3,11. Não é o diabo, tá? Muitas pessoas acham que é o diabo que vai tragar o seu emprego, que vai tragar as suas finanças. Não é o diabo. Os israelitas trabalhavam com agricultura e os seus dízimos eram mantimento da colheita, ou ovelha, ou animais que eles ofertavam. Se eles produziam ovelha, eles teriam que dizimar em ovelha. Se eles produzissem alimento, né, frutos do campo, eles iriam dizimar 10% dessa quantia em alimento. Era o que eles escolhiam, né? E tinha muitas pragas, né, que todo mundo sabe, quem trabalha no campo tem problema com praga. É gafanhoto, é formiga, né, é lacusta. Então, esses insetos devoravam as plantações. Então, o que Deus está prometendo é que, se eles dizimassem, esses insetos não atacariam as suas plantações. Essa é uma promessa de Deus. Mas não é o diabo. Quando fala devorador, quando fala inimigo, as pessoas já acham logo que é o diabo. Mas nem sempre. Tem que estudar direito, tem que ver o que o texto está falando, porque não é bem como interpretam por aí. Devorador não é o diabo, é os exércitos de Deus, os insetos, que fazem parte dos exércitos de Deus. É gafanhoto, é formiga, lacusta, é esses bichos. E Malaquias 3,11 diz: E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando diz que não será estéril, é porque vai ter uma boa produção. Deus vai dar o bom tempo, vai dar a chuva adequada e a colheita não vai ser estéril, quer dizer, vai produzir muito. Uma coisa estéril é uma coisa que não produz. Mas aqui Deus está prometendo que não seria estéril, quer dizer, ia multiplicar bastante a sua colheita, Deus dando bom tempo, a pessoa iria colher uma colheita farta. O devorador não é o diabo. Então, irmãos, vocês não vão achar no Novo Testamento nenhum dos apóstolos dizimando, nem Jesus Cristo recebendo dízimo. Devemos seguir a Jesus Cristo. Tem pessoas se apegando nos versos de Mateus 23 para cobrar dízimo, mas Jesus está advertindo os escribas e os fariseus, que com sua hipocrisia estão dizimando até as coisas mais simples, das pequenas coisas simples, que é o tempero, o hortelã, o endro, o cominho, para se aparecer, mas estão ignorando o mais importante da lei, porque era a caridade, né? Por causa das leis
de Moisés, muitas vezes, no dia de sábado, por exemplo, as pessoas às vezes deixavam de salvar uma vida, porque não podia trabalhar, né? Isso é uma parte que eu estou falando, mas é outro estudo. Mas o que Deus quer, o que Jesus Cristo quer de nós, é que sejamos pessoas caridosas. Vamos ver o que diz no Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Quando Jesus fala deveis fazer essas coisas, é porque eles já estavam acostumados a tirar o dízimo na lei de Moisés, que eles estavam sobre essa lei, né? Então, fazer essas coisas não era obrigatório, mas o que era mais importante era o que Jesus Cristo estava dizendo. O mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. Esse era o mais importante. O dízimo era uma coisa secundária, mas o importante era fazer essas coisas primeiramente. Aqui Jesus não está falando para eles dizimar, né? Eles tinham o costume deles de dizimar, fazer essas coisas, mas primeiramente a misericórdia, o juízo e a fé. Jesus não disse para eles dizimar ou qualquer que seja, apenas corrigiu porque eles estavam fazendo errado, mas que se quiser fazer, faça. Mas o mais importante é o juízo, a misericórdia, a fé. Eu espero que tenham entendido, né? Foi dividido em 3 vídeos exatamente para entender, para não ficar muito longo, né? Estude, analise os 3 vídeos que vocês vão entender o que a Bíblia quer dizer. Eu espero que os irmãos tenham gostado, tenham entendido, e compartilhe com quem você gosta. Se inscreva no nosso canal, dá um clique lá no joinha, né? E para você estar participando do nosso estudo, porque outros estudos virão, se Deus quiser. Fique com Deus, que Deus abençoe, te guarde e te faça companhia. Amém?